Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, como tá dando pra ver, eu vou falar um pouco do catecismo da Igreja Católica, olha só. Eu basicamente comecei a ler esse livro já faz quase um mês, mais ou menos. Eu tô lendo bastante livros aí e, bom, me recorreu de basicamente fazer uma série. Eu vou fazer uma série de vários vídeos, cada um abordando um capítulo do catecismo. Cada capítulo falando sobre um assunto completamente diferente e sempre cadenciado, um complementando o outro. E por que eu pensei, nossa, trazer sobre isso pro canal? Porque assim, no início eu tinha pensado nesse canal como algo para simplesmente fazer as pessoas crescerem, seja é, moralmente, espiritualmente, seja como for. Aquilo que eu acreditasse ser o certo, eu passaria para frente. Mas agora eu vejo que, assim, há sim todas aquelas outras coisas que eu queria trazer pro canal, mas, cara, religião é simplesmente o que eu vejo que é mais necessário, sabe? É simplesmente o que é mais. É necessário para qualquer um, para qualquer um. E bom, catecismo, eu resolvi começar pelo catecismo porque nem mesmo católicos normalmente conseguem ler esse livro. Normalmente a pessoa ela fala para você ler a Bíblia, para ler a Bíblia, para ler a Bíblia, mas ninguém comenta sobre o catecismo. E eu simplesmente, eu já li, tipo, eu leio a Bíblia e tal, mas eu nunca li ela de cabo a rabo, sabe, do início ao fim, porque, nossa, eu já tentei ali, mas é um pouco difícil, é realmente difícil de conseguir fazer isso. Mas o catecismo me deu uma boa vontade de fazer isso porque é algo que te explica. Ele realmente explica cada tintim por tintim por que a igreja acredita em certas coisas e por que tipo, toda a relação histórica do porquê que aquilo ali faz sentido. E eu sempre me interessei na razão do porquê fazer isso. Não só a parte emocional. Muitas pessoas elas acreditam que para você estar acreditando, para você acreditar em Deus, você tem que estar o tempo inteiro emocionado com a presença dele, você tem que sentir ele o tempo inteiro. E não é assim. Você tem a parte emocional é importante, você tem momentos em que você sente a presença, que você sente ele na sua vida, mexendo em alguns palitos ali para algo dar certo ou coisa do tipo. Só que você precisa ter a parte racional também. Até porque o mundo tá cheio de pessoas para tentar te abalar e até mesmo acabar com a sua fé. E você precisa ter a razão em dia, você saber das coisas da qual você acredita para você não cair por qualquer coisa. Você saber do que você está falando, você saber do que você acredita. Não é acreditar por acreditar. Isso é perigoso porque qualquer coisa pode te derrubar. E bom, vamos começar, né? Pelo primeiro capítulo. Eu estou usando um mapa mental. Eu não consegui fazer, eu não sei se esse aplicativo ele tem essa opção, mas eu não consegui fazer cada um dos balãozinhos ser escondido para eu revelar quando eu quisesse, então eu acabei dando um zoom só e vou ir mexendo no momento que for oportuno. E bom, sobre o que o primeiro capítulo diz? Ele fala: o homem é capaz de Deus. Esse é o título principal. O que quer dizer isso? O que esse capítulo aborda? Por que o ser humano segue a Deus? O porquê que é necessário, o porquê que é útil para o homem seguir a Deus e procurar a um Deus. A coisa mais linda na humanidade está na sua vocação em buscar o conhecimento de seu Criador. Isso é uma frase que está dentro do catecismo. O que acontece? De toda a história humana, sempre teve humanos crentes. Não necessariamente num Deus cristão, não necessariamente em Deus ou Criador ou em Jesus, mas sempre teve os povos que acreditavam no sol, povos que acreditavam na lua e pipipi, popopó. Sempre teve, sempre. Foi descoberta recentemente aí, recentemente faz mais ou menos um ano, nas catacumbas, não é catacumbas, acho que é caverna de ossos, se eu não me engano.
Os caras descobriram que há mais de 10 mil anos as pessoas acreditavam em vida após a morte. Era uma outra espécie de ser humano que não é nem o Homo sapiens hoje em dia, de hoje em dia. Os caras acreditavam em vida após a morte. E sempre foi assim durante toda a história. Não necessariamente nesse Deus cristão, mas é necessário. É uma coisa que o homem busca a todo momento, em toda a história. Porque ele sente a necessidade disso, porque é necessário. A humanidade busca saber de Deus há muito tempo através de várias culturas, crenças e religiões. Exatamente o que eu acabei de falar. E por isso o homem pode ser chamado de um ser religioso. É algo intrínseco no ser humano. É algo que não se dá para tirar. O homem ele sempre vai procurar algo divino. Se ele não procura algo divino, ele se torna um ser humano triste. Ele não é autossuficiente. Nenhum ser humano é autossuficiente. E crer em Deus traz a felicidade. Exatamente isso que eu acabei de falar. Normalmente as pessoas, quando elas estão inseridas em uma religião, elas falam: acredita, venha para minha religião que você será feliz. Venha para minha religião que você será feliz. Eu acredito fielmente nisso. Eu sou católico e eu acredito que você sendo introduzido na religião católica e entendendo todo o aspecto dela, todos os pontos, você vai ser um ser humano mais feliz do que você seria em outras religiões. Mas em outras religiões crentes em Deus, como mesmo? Não é católico, né? Seria simplesmente cristãos. Em outras religiões cristãs, eu acredito também que você poderia ser feliz por simplesmente acreditar nesse Deus. Eu não vou entrar em outros detalhes de outras religiões, mas eu digo especificamente nas religiões cristãs. Formas de conhecer a Deus. Como você consegue realmente conhecer a Deus, saber quem Ele é e, consequentemente, ser feliz? Através das provas da existência de Deus. Essas provas estão entre aspas porque essas provas não são provas físicas, não são milagres ou coisas do tipo. Ocorreram milagres, obviamente, mas não vai acontecer um milagre na sua frente para você acreditar. Pode acontecer, sim, eu não tô falando que não vai acontecer, mas é algo que você não deve esperar isso para você acreditar. Se você esperar isso, é a mesma coisa que, se eu ganhar na Mega Sena, eu acredito em Deus. Não faz sentido, você tem que buscar, não tem que esperar cair do céu. E bom, olhe ao seu redor e veja o quão lindas as coisas são. Essas provas da existência de Deus, é basicamente sua criação. A sua criação é a prova da existência dele. Agora, peguei uma parte do catecismo, escrito da forma que é escrito lá. Santo Agostinho diz: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeita a mudança? Eu acho um pouco clichê dizer isso. Olha para o seu redor, tudo é lindo. Mas eu percebi com o tempo, procurando verdades, procurando respostas sobre vários assuntos, que as coisas clichês são as coisas que mais te levam a acreditar naquilo que aquilo está sendo proposto. Só que essas coisas clichês não vão cair na sua mente e simplesmente brotar a ideia. Não vai acontecer de vir o argumento clichê e você simplesmente vai acreditar por conta daquilo. Você tem que estar pronto. É algo que é um pouco chato de dizer, mas a pessoa ela tem que estar pronta, ela tem que estar querendo aquilo, ela tem que estar buscando aquilo. E não é uma pessoa falando a frase que vai acontecer dela simplesmente ouvir e acreditar. E assim, a pessoa ela tem que ouvir sim essas frases clichê, só que ela tem que estar pronta para ouvir e entender. Eu, por muitas vezes, ouvi tantas dessas frases e nunca havia entendido. Hoje em dia, eu consigo olhar para tudo e ver
a mão dele, a mão do Criador. E eu não lembro quem que foi o físico, acho que era um físico mesmo, que ele tinha comentado, ele tinha dito que a primeiro gole do copo das ciências espaciais, eu não lembro exatamente, eu realmente não lembro quase nada dessa frase. Vai te tornar um ateu, mas no fundo do copo Deus estará te esperando. É um negócio que, tipo, faz muito sentido. Você começa a ver que as coisas elas fazem sentido, por causa que a ciência vai lá e explica, e pela ciência explicar, você acha que aquilo ali já não tem mais religião envolvida. Mas não é porque você sabe, tintim por tintim, porque algo acontece, que aquilo ali não tem mão de um Deus. Não, milagres não são só aquilo que você não consegue explicar. Milagres são aquilo que você consegue explicar, mas que é totalmente improvável. Um exemplo é a própria criação do universo, o Big Bang. As pessoas acreditam no Big Bang, mas não acreditam que o Big Bang foi feito por um Deus, por um Criador. Sendo que tudo isso é tão, sabe, impossível, pra não dizer outra coisa, é improvável pra caramba. E cara, eu, eu agradeço todos os dias, porque isso não é há muito tempo, tá sendo até que recente, essa visão minha de olhar para as coisas e ver a beleza delas e ver as coisas que Deus fez. E, cara, eu digo, a chave principal para você conhecer a Deus é você ver a beleza do mundo e você ser grato a tudo, a todas as coisas. Está chovendo, você pegou chuva, você agradece. Você tá um sol quente de rachar, você tá suando, você agradece porque você tem o suor do seu corpo para te refrescar. É um negócio que assim, parece impossível até alguém entender o que eu tô falando, porque é algo difícil de se fazer. Você tá passando calor, você vai acabar reclamando. Só que, cara, quanto mais gratidão você tiver, mais feliz e mais crente você vai ser. Sem brincadeira mesmo. É um negócio mágico. É realmente mágico. Não tem como explicar. Não tem. Não tem. E a fé não se opõe à razão. Ela complementa. É o que eu acabei de falar sobre o Big Bang e todas as coisas que a ciência explica. Não é porque a ciência explica que a igreja, que a religião não está envolvida. Você consegue acreditar em Deus mesmo você sabendo de todas as coisas. Coisa que não vai acontecer, porque você não é Deus. Você só vai saber de tudo se você fosse Deus. Bom, um leve spoiler ali. Próxima parte. Conhecimento de Deus segundo a igreja. Vamos lá. Já tô aprendendo a mexer nisso daqui. Podemos chegar ao conhecimento de Deus pela razão. Há um ponto que teremos que continuar pela fé. O que quer dizer isso daqui? A igreja ela sempre defendeu a ciência. Ela até incentivou a ciência, fez tantas universidades e faculdades. E quando você está buscando a Deus, você consegue estudar teologia, estudar a Deus de forma racional. Você vai ter ali tudo que ensinando as coisas e você consegue chegar nessa linha de raciocínio pela sua razão humana, que é uma razão que Deus te deu. Só que vai chegar um ponto que a razão não vai ser o suficiente. Você vai ter que continuar pela fé. E esse é o ponto que a maioria das pessoas para, por causa que elas acham irracional continuar pela fé. Ela chegou até ali pela razão e não consegue continuar com ela. E por causa disso, em vez de simplesmente continuar pela fé, ela dá meia volta. É algo triste. Por causa da limitação humana e pelo pecado, quando Deus pede sacrifício e abnegação. O ponto que as pessoas simplesmente dão meia volta é nessa parte. É a parte que Deus exige algo. Deus pede sacrifício e abnegação. Na Bíblia, no catecismo, em todas as coisas cristãs, ela nunca vai falar que seguir a Deus é fácil. Ela nunca vai falar que você vai ser você vai ser feliz. Sem brincadeira. Eu tinha falado que você crendo em Deus, você seguindo a Deus, você vai ser feliz. Eu não tô mentindo. Sacrifício e abnegação não é sinônimo de infelicidade. É um negócio que é incrível. Parece que, assim, muitas pessoas parece que não... que tem um certo ranço. Eu odeio essa palavra, ranço.
mas tem um certo ranço de cristãos e coisa do tipo. E parece que muito disso vem da resiliência do cristão. Porque a pessoa pode estar na pior situação possível. Se ela acredita em Deus, se ela realmente conhece a Deus, ela não vai estar infeliz. E esse é o ponto. Sacrifício e abnegação nunca foi algo ruim. É algo bom, porque isso vem de Deus. É algo que vai te levar à felicidade. Todo sacrifício que você passa, todos os pontos ruins da sua vida, sempre vai servir para um propósito maior que vai te levar a uma felicidade maior da qual você está no momento. Sempre. Seja um câncer, seja um câncer seu, seja um câncer da sua família, sempre vai levar ou você, ou a sua família, ou a pessoa que está doente, ou pessoas que estão ao redor dessa pessoa doente, a simplesmente melhorar como em algum aspecto de sua vida. Seja largar algum vício, seja largar algum pecado, seja ser mais feliz, ser mais grato pela sua saúde, pela sua vida, pelo dia a dia, por cada momento com a sua família e por assim vai. É sempre para trazer algo melhor. E então, assim, se você se encontra nessa situação de você ter encontrado um momento em que Deus pede sacrifício e abnegação de sua parte, não dê meia volta, tá? Continue pela fé. E essa parte que eu amei do catecismo diz assim: donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. As pessoas muitas vezes não acreditam em Deus, não porque é impossível de acreditar com a razão, não porque elas procuraram saber e não conseguiram encontrar a resposta. Elas encontraram, só não gostaram da resposta. Por causa que, como eu já disse, acreditar em Deus, seguir a Deus não é fácil. Você vai ter seus problemas, você vai passar por momentos difíceis e você vai precisar estar com Ele para permanecer feliz, para você permanecer firme e forte. E assim, as pessoas simplesmente não acreditam em Deus porque elas não gostam da verdade que Deus traz. Elas não querem acreditar que isso seja verdade. E esse é o problema. Elas preferem ficar no pecado, preferem ficar naquele pecado que te faz feliz ali momentaneamente e depois te suga para dentro de um poço de tristeza e infelicidade, do que acreditar em algo que vai te trazer infelicidade, entre aspas, agora para te trazer uma felicidade mais duradoura. E eu não tô nem falando de vida eterna. Vida eterna é algo além, é mais do que felicidade. Eu tô falando sobre felicidade futura, simplesmente nas virtudes que você acaba cultivando nessa mesma vida mesmo. É isso. Precisamos pedir a Deus para nos ajudar a entendê-lo. Você consegue sim, pela razão, chegar até um certo ponto, e a razão que Deus te deu. Mas você precisa pedir a Deus para te dar fé, e não só fé, te pedir mais sabedoria, mais razão, para você acreditar ainda mais nele. Você tem que entender a Deus para você poder seguir ele. Como é que você vai seguir alguém que você não entende? E para você entender ele, você tem que pedir a ele para que te mostre. Você nunca vai chegar na verdade absoluta por conta própria. Você vai chegar por meio dele. E sempre vai ser uma busca eterna. Você vai morrer sem ter a verdade absoluta em sua mente. Porque não cabe a nós. Como falar com Deus? Como falar com Deus? Ai, bom se fosse, né? Bom, como falar de Deus? Deus é infinito. Por isso não cabe em palavras. É necessário do auxílio dele para falar dele. Quem melhor do que Deus para explicar a Deus? Você pode até entender ele. Você não vai entender ele completamente, porque não cabe a você. Ele vai te mostrar aquilo que ele quer que seja mostrado. E se você explicar o que você entendeu dele, vai ser como um telefone sem fio. Uma pessoa explica sobre outra, que explica para outra, que explica para outra, e até um certo momento ali, a verdade vai ter sido perdida. Em algum momento ali, o que está sendo passado adiante não é mais o que foi passado lá atrás.
E é por isso que você precisa do auxílio de Deus. A Bíblia, principalmente a Bíblia, é um ótimo exemplo. Foi escrita várias e várias vezes, em várias e várias edições, por várias e várias pessoas, mas nunca toda a Igreja Católica acredita que nunca se perdeu a sua real função, a sua real verdade. Por quê? Porque não foram os homens que escreveram. Eles escreveram pela inspiração do Espírito Santo. E é isso que você tem que pedir. A cada vez que você vai falar de Deus, você tem que pedir o auxílio do Espírito Santo. Um exemplo é esse vídeo. Eu pedi o auxílio do Espírito Santo para falar. Por quê? Eu não sei de tanto de Deus quanto Deus sabe dele mesmo. Então eu preciso da ajuda dele para falar dele. Porque as nossas palavras, elas são limitadas. A linguagem é limitada. A cabeça humana é limitada. Então você precisa dele para falar dele. Simples assim. Não. Se a minha explicação não for suficiente, nada mais vai ser. Porque não tem outra forma de explicar isso. Realmente não tem como. Precisa dele para explicar dele. A melhor forma é mostrando suas criações e obras. E é por isso que as criações e obras dele é a melhor forma de você explicar. Porque não foi você que fez. Não são palavras suas. Não são coisas suas. Se você mostrar a criação dele, foi ele que fez. A criação dele se explica. Você vai mostrar tudo aquilo que ele faz e a pessoa ela vai entender melhor do que se fosse você falando só. Porque aquilo ali foi Deus que fez. Para isso, para as pessoas olharem, contemplarem e entender quem ele é. Você consegue sim chegar na razão de Deus, você chegar na conclusão do que Deus é, de quem Deus é, simplesmente observando qual a palavra? Admirando sua criação, porque ele faz para isso, para glorificar a ele, para mostrar para as pessoas quem ele é. Vamos lá, mais spoiler. Resumindo, uma coisa que eu devo comentar é que literalmente todos os capítulos do catecismo, ele sempre tem um resumão no final, sempre tem um resumo. E esse resumo, ele, tipo, literalmente abrange tudo daquele capítulo e é muito bom de se ler. Então, todos os resumos eu não vou escrever em minhas próprias palavras, eu vou literalmente pegar do jeito que está escrito no catecismo e ler para vocês. E tentar tirar uma conclusão minha sobre isso tudo depois do resumo. Então, vamos lá. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. E bom, o que eu tenho para falar sobre isso, né? Aqui basicamente diz o que eu já tinha dito anteriormente, sobre a nossa linguagem ser limitada e não esgotar o mistério de Deus. Apenas Deus pode esgotar seu próprio mistério para nós. E bom, aqui ó, bem aqui no finalzinho, olha só que lindo. Explica exatamente o porquê que eu quis trazer religião tão cedo para o canal, porque eu já que pretendia trazer. Mas eu queria falar outras coisas, abordar filosofia principalmente no início de tudo. Os crentes, eles são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou recusam.
é um negócio que não dá para evitar. É basicamente Deus que traz no coração dos cristãos para falar de Deus. Você não consegue acreditar em Deus sem falar dele. Você não vai conseguir fazer isso se você realmente acreditar em Deus. Quanto mais você sabe dele, mais você quer passar para os outros o que você sabe, porque é algo tão bom que não tem como guardar para você, sabe? É realmente impossível. Eu digo que o Espírito Santo é que faz isso. Ele não te faz calar, você não consegue ficar quieto, você tem que falar. E é ele que te ajuda também a explicar tintim por tintim o que ele quer que seja dito. Eu digo, os melhores pregadores, os melhores padres, as melhores homilias, as melhores palestras de pessoas cristãs são aquelas não dirigidas por aquele que está falando, mas pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas que são feitas apenas ferramentas por ele é quem mais fala bem e quem mais passa aquilo que deve ser passado. Eu espero que todo mundo que tenha assistido até aqui tenha entendido tudo que eu pretendia dizer. Esse daqui, ó, é o pequeno mapa mental que eu fiz. É realmente pequeno, eu só tive que aumentar bastante o espaço entre eles para eu não dar spoiler sem querer quando eu estivesse passando de um bloco para outro. Eu acho que ainda não, mas talvez mais para frente eu vá liberar os mapas mentais e também os capítulos. Esse daqui eu acabei tirando esqueci a palavra. A bibliografia, da onde que é tirado, por causa que assim, eu tenho aqui o PDF e basicamente tudo que é dito em cada um dos capítulos, ó, ele mostra da onde que ele foi tirado, ó, parágrafo que foi tirado, cadê? Acho que essa daqui, tá aqui mesmo. Os parágrafos tirados, cada uma das frases, da onde foi tirado da Bíblia, e é bem explicado da onde que foi tirado, sabe? Tipo, não é um negócio que, qual é a fonte? Não sei, confia. Ele tem a fonte certinha ali. E daí talvez mais pra frente eu vá liberar PDFs de capítulo por capítulo de cada episódio e o mapa mental de cada um dos episódios também. Para as pessoas ver e analisar e ter consigo para, tipo, rever quando precisar. Essa jornada de ler o Catecismo da Igreja, eu também pretendo ler esse daqui, ó, mais para frente, ó. Isso daqui eu ainda não li. Ó, vou mudar pro gravador aqui. Ó, esse livro aqui, ó, dá pra ver? Não dá pra ver. Puta merda. Ih, não vai dar pra ver. Confissões de Santo Agostinho, pretendo ler mais pra frente. Vou trazer também no canal, vou trazer tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô aprendendo sobre religião. Talvez eu traga mais coisas mais pra frente sobre filosofia, eu também tô lendo esse livro do Marco Aurélio, Meditações. Mas o mais importante tem que ser trazido primeiro, né? Religião, cristianismo, tudo que Deus quer que traga. É o mais importante. Com a luz da razão, com a luz de as coisas que a igreja ensina, fica até mais fácil de explicar e de entender de entender a filosofia das outras coisas. Porque, por exemplo, em Meditações é abordado sobre Marco Aurélio acreditar em vários deuses. E, nossa, tem muita coisa que eu queria comentar. Mas tem coisas que você tem que absorver e tem coisas que não tem que absorver. Simples assim. As únicas coisas que eu realmente concordo que você tem que absorver tudo é da Bíblia, catecismo e de santos da igreja. É as únicas coisas que você não precisa ter medo do que você deve absorver e do que não deve. E bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Foi difícil começar a fazer esse vídeo. Eu tô enrolando já faz quase um mês. Quase um mês para trazer um vídeo. Porque é simplesmente falta de vontade. Eu queria tanto trazer esse vídeo e qualquer coisa que acontecia eu simplesmente desistia de fazer o vídeo naquele dia. Mas eu espero trazer vídeos mais frequentemente. E
abordando esses assuntos tão necessários para esse mundo de hoje. E eu espero que o Espírito Santo sempre esteja aí me guiando para explicar certo, explicar o que deve ser explicado e não o que eu quero que seja passado. Porque ele sabe mais do que eu e é isso. Muito obrigado. Deem um like, se inscrevam no canal, deixem seu comentário sobre o que vocês acham, sobre coisas que vocês concordam ou discordam do que eu falei. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.